Se terei me revelado ou não o herói de minha própria vida, ou se tal posição será ocupada por outra pessoa, caberá a estas páginas demonstrar. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje a gente vai dar continuidade no nosso tema do mês, que é a literatura da língua inglesa ou a literatura britânica. E hoje eu tô com uma responsabilidade muito grande, que é de resenhar um grande, imenso favorito meu, que é David Copperfield, do Charles Dickens. Eu tava até, inclusive, comentando aqui com a Lívia, que tá aqui atrás me gravando, o quão difícil é resenhar um livro que você gosta tanto. Porque, tipo assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande de você querer passar para as pessoas a genialidade que você encontrou nessas páginas e você acha que nunca tá 100%, está sempre aquém o que você tá falando sobre o livro, do que o potencial do livro em si. Mas é isso, eu vou falar um pouco com vocês sobre essa leitura que me marcou muito. O meu primeiro contato com David Copperfield, inclusive, foi por um acaso. Eu estava no último ano da faculdade, em 2020, escrevendo meu TCC, e eu fui desafiado a escrever um livro-reportagem como trabalho de conclusão de curso. Então eu quis buscar algumas referências de escritores que fossem, assim, geniais, para eu ter ali, né, no meu currículo, né, no meu repertório, na hora de escrever ali, me ajudar talvez nesse processo criativo da escrita. E unanimemente, Dickens estava sempre ali no topo de escritor que eu precisava ter lido se eu quisesse escrever qualquer coisa antes. E, de fato, prometeu muito e entregou tudo, porque, tipo assim, Dickens, a escrita desse cara é de outro mundo. A forma com que ele leva uma narrativa, com que ele conduz o leitor a simplesmente histórias cotidianas, triviais, corriqueiras, mas o jeito com que ele escreve sobre isso é fenomenal. Eu não sei se dá para dissociar completamente, né, dentre as habilidades de um escritor, o processo de criação de um enredo, de uma situação, de uma história, e o processo da contação dessa mesma história. Mas eu sei que nesse segundo aspecto em específico, né, que é a de comunicar para o leitor acerca de uma situação, Dickens era magistral. Não vá pensar, por isso que eu acabei de falar sobre a escrita de Dickens, que ele era daquele escritor que usa uma linguagem extremamente rebuscada ou completamente inacessível para leitores iniciantes, porque não é esse o caso aqui de David Copperfield. Muito pelo contrário, é uma leitura completamente, extremamente simples. Eu acredito que qualquer pessoa possa ler. Talvez não seja assim trama muito interessante para crianças, mas assim, a questão da escrita não apresentaria nenhum tipo de dificuldade, eu acho que para nenhuma idade ler. E é um livro excelente que quando você está lendo ele, você percebe que você está diante de literatura de primeira. Esse livro foi escrito no século XIX na Inglaterra, então ele é considerado um daqueles livros escritos no período vitoriano. O período vitoriano compreende aquele período em que a Inglaterra esteve sob o reinado da Rainha Vitória, que foi de 1837 até 1901. E, historicamente, é só isso que o período vitoriano representa. Porém, na literatura, ele vai muito além disso, porque durante esse espaço de tempo, e na Inglaterra especificamente, houve uma ascensão literária muito grande, então vários escritores começaram a se destacar. Para vocês terem noção, além de Dickens, no período vitoriano a gente teve o Lewis Carroll, que escreveu Alice, a gente teve Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes, a gente teve as irmãs Brontë com Morro dos Ventos Vivantes e Jane Eyre, a gente teve Bram Stoker com Drácula, a gente teve Oscar Wilde com O Retrato de Dorian Gray, a gente teve Robert Louis Stevenson com o Médico e o Monstro, a gente teve, assim, gigantes intelectuais que até hoje são referenciados, né, na cultura pop e reverenciados pelos escritores, por aqueles que realmente se dedicam a se tornar literatos. E mesmo em meio a esses grandes nomes da literatura, quem se destacou nesse período foi o próprio Charles Dickens. Esse cara, ele foi uma celebridade na sua época, ele viveu todo o bônus de ser um escritor conhecido, famoso, rico. Tudo que ele escrevia viralizava, assim, de uma maneira inexplicável. Suas histórias eram lidas e debatidas por todos os tipos de classes sociais, do empregado ao empregador. Isso porque Dickens ele utilizava um artifício que era o lançamento de fascículos, que eram pequenos livretos que vinham acompanhados das revistas e que eram lançados
semanalmente. Alguns mensalmente, mas a via de regra semanalmente. Os famosos folhetinhos aqui para nós brasileiros, assim como Machado de Assis utilizou, assim como Dostoiévski lá na Rússia utilizou, Dickens utilizava muito desse artifício na Inglaterra. David Copperfield, então, foi um livro que foi escrito e publicado nos fascículos de maio de 1949 até novembro de 1951. Então foi mais de um ano de escrita e, obviamente, Dickens ele via ali a repercussão da sua obra e podia alterar, então, os rumos e os caminhos que ele dava ali para os seus personagens. Uma característica forte dos romances vitorianos é o fato deles abordarem ali situações corriqueiras e cotidianas. Então é muito comum, quando você estiver lendo um romance vitoriano, você vê que um capítulo inteiro de 20, 25 páginas é um diálogo numa mesa do café da manhã. São coisas, então, são artifícios que faziam com que o leitor se sentisse representado, porque o enredo não era algo distante da sua realidade. Isso, de fato, foi algo que fez com que a literatura de Dickens fosse tão viral. Então, além de ser, como eu já falei anteriormente, uma literatura de primeira, isso daqui era uma literatura acessível. Era algo, comercialmente falando, muito viável. Era algo que deixou, Dickens rico. Embora muitas pessoas tendem a falar sobre os romances do período vitoriano como se fosse basicamente um gênero. O gênero que caracteriza o livro David Copperfield é o gênero romance de formação. Basicamente, esse gênero vai contar a história de uma pessoa e vai acompanhar a pessoa. Então a trama aqui não é um recorte de um espaço ou tempo determinado. E sim, a trama aqui é a pessoa e todas as nuances de sua vida, da infância até a maturidade. Outros exemplos famosos de romance de formação são Anne de Green Gables, que é aquele livro que originou a série Anne with an E da Netflix. Outro romance de formação que se popularizou e ficou muito famoso é O Apanhador no Campo de Centeio. E eu queria aqui fazer um paralelo e uma pausa aqui, uma digressão no nosso vídeo, para eu ler o começo, a frase inicial do Apanhador no Campo de Centeio. Se você quer mesmo ouvir a história toda, a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci e como foi a porcaria da minha infância e o que os meus pais faziam antes de eu nascer e tal. E essa merda toda, meio David Copperfield. Mas eu não estou a fim de entrar nessa, se você quer saber a verdade. Coincidentemente ou não, O Apanhador no Campo de Centeio, que é esse livro que eu acabei de ler, que referencia explicitamente David Copperfield, se tornou, em 1950, mais ou menos, uma leitura obrigatória nos Estados Unidos para os jovens e adolescentes ali do ensino médio, assim como David Copperfield de Charles Dickens se tornou uma leitura obrigatória no ensino médio para todo mundo que é da Inglaterra. Então isso fez com que esses livros fossem livros que basicamente toda a nação conhece algo a respeito, sabe sobre a história, assim, a grosso modo, mesmo que não tenha lido. A escola literária que predominava quando esse livro foi escrito era romancista, e a gente vê claramente traços do romantismo dentro dessa leitura. A gente vê isso na hora da construção dos personagens, porque a gente vai ter todos aqueles personagens idealizados, como heróis e heroínas, pessoas cujo caráter fosse basicamente imaculado, sem nenhum tipo de deformidade, pessoas que são consideradas perfeitas. Outro aspecto do romantismo que fica evidente na leitura de David Copperfield é que alguns personagens vão ter a sua fisionomia associada à sua falta ou sobra de caráter. Isso não é via de regra, a gente vai ter aqui alguns personagens que fogem dessa fórmula. Tem um personagem específico aqui que ele vai ser um personagem muito ruim, e a sua fisionomia vai ser o tempo todo como, primeiro que ele é ruivo, e eu não sei se você sabe que embora hoje o ruivo seja algo prestigiado, naquela época ser ruivo não era bom. Isso é uma das coincidências que a gente vai ter ali no Anne with an E também. E esse personagem, para começo de conversa, ele era ruivo. Segundo, ele tinha uma aparência meio viscosa, suada o tempo todo, e ele era magricelo, ficava se contorcendo, ele tinha tipo uma espécie de tique quando falava com as pessoas. E ele vai ser uma pessoa que vai ser enxergada dessa forma pelo protagonista, porque o protagonista também não gostava da sua personalidade. E em 1869, quando essa edição foi indexada como um livro só, né, e juntadas ali todos os fascículos, Dickens escreveu em seu prefácio algo muito revelador acerca desse livro. De todos os meus livros, esse é o de que mais gosto.
Seria de se acreditar que sou um pai orgulhoso de todos os filhos de minha imaginação e que ninguém seria capaz de amar esta família com tanto carinho quanto eu. Mas, como muitos pais dedicados, tenho no mais fundo de meu coração um filho favorito. E seu nome é David Copperfield. Acho que parte desse amor todo que Dickens nutria por essa sua obra vem do fato de que aqui é um romance semi-autobiográfico. E eu digo semi porque isso não é considerado formalmente como uma autobiografia, até porque Dickens alterou aqui, né, e inseriu várias histórias que ele não viveu na sua vida real. Mas o personagem David Copperfield é sim inspirado na vida e na trajetória e na personalidade do escritor Charles Dickens. Inclusive, pessoal, deixa eu só fazer um paralelo. Quem acha que David Copperfield é um mágico? Ele não é um mágico. Sério? Quem achava isso, será? Ele era mágico, não era? Não, é bom eu falar sobre isso. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. Outro cara que tem o mesmo nome. É sério? Ô, gente, deixa eu explicar uma coisa. O David Copperfield mágico foi um cara super X que simplesmente falou: eu preciso de um nome legal, então por que não usar David Copperfield, que era um livro super famoso? É isso. O livro veio antes. Pô, mas só pra não passar desapercebido, deixa eu fazer uma mágica. Segura a almofada. Segura a almofada. Assopra. Dá 3 toquinhos. Pode tirar. Meu Deus. Vai, continua. Que medo! Olha, eu acho que eu já falei demais acerca das circunstâncias sobre as quais o livro foi escrito, então vamos entrar um pouco mais na narrativa. O primeiro capítulo se chama, no original, I Am Born, traduzido, Nasço. E aqui ele vai falar literalmente sobre como ele nasceu. Eu faço questão de ler um pedacinho disso. Para começar minha vida do começo, registro que nasci, entre parênteses, segundo a informação que me deram e em que acredito, fecha parênteses, numa sexta-feira à meia-noite. Dizem que, tão logo o relógio se pôs a badalar, eu me pus a chorar. Muito legal. É muito fã. Ai, ele nasceu. David Copperfield nasce em Blunderstone. Além da sua mãe, na casa havia apenas a sua empregada, a Peggotty. Gente, essa personagem é fenomenal. Eu duvido você não se apegar a Peggotty, porque ela começa como uma mera empregada da família, mas aos poucos ela vai virando muito mais do que isso, alguém realmente da família, e vai ter, assim, papel importantíssimo em toda a história. Mas enfim, quando David nasce, o seu pai já havia morrido. E no dia do seu nascimento, logo nesse primeiro capítulo, a gente vê que a sua mãe, quando estava ali dando à luz, recebe uma visita um tanto quanto inesperada. No caso, é a tia do menino David, a irmã do falecido pai do David Copperfield, que se chama Betsy Trotwood. E ela chega de uma maneira muito excêntrica. Abre parênteses. Aqui nesse livro, a impressão que eu tenho é que a maioria dos personagens são absolutamente caricatos e de personalidade completamente excêntrica. Fica até difícil da gente acreditar que uma pessoa com essas características que Dickens vai escrever aqui no livro existiram na vida real. Provavelmente nem existiriam. Mas enfim, fecha parênteses. Então essa tia absurdamente excêntrica, rígida, uma pessoa com uma postura inabalável, chega na casa falando que vai adotar essa criança e que ela vai se chamar Betsy Trotwood. Isso tudo enquanto a mãe tá ali dando a luz. E aí todo mundo fica tipo, quê? Ela fala, não, eu vou adotar a Betsy Trotwood e ela vai ser uma mulher corretíssima. E aí a Peggotty fica tipo, você tá doida? Você nem sabe se vai ser menina, se vai ser menino. Ela fala, vai ser uma mulher, vai se chamar Betsy Trotwood e eu vou adotar ela e pronto, ponto final. E aí, de repente, chega o médico falando, gente, ele nasceu. Aí ela fica tipo, ele? Sim, é um menino. E, gente, essa cena é bizarra, porque ela fica tipo assim, inconformadíssima, sai batendo a porta e nunca mais aparece. E nesse aspecto me lembra também a questão da Anne, que os pais dela queriam adotar um menino e pegam uma menina. Aqui o oposto é proporcionalmente equivalente. E aqui então a gente vai começar a ver a infância do menino David na sua cidade natal.
que era bem pacata, digamos assim. Ali da sua casa, do seu casarão, ele via a igreja que ele frequentava aos domingos junto com a sua babá Peggotty, com a sua mãe. A mãe dele, gente, ela era muito jovem aqui, ela não tinha nem 20 anos quando ela deu à luz pro menino. E eles viviam numa família, assim, numa situação relativamente confortável. Quando o pai deles morreu, ele deixou ele ali bastante herança, eles tinham a casa, eles tinham condições de ter criados, e eles não passavam nenhum tipo de vontade. Logo no terceiro episódio, no terceiro capítulo, é um dos capítulos que eu mais gosto. O David Copperfield vai viajar sob circunstâncias das quais eu não vou revelar aqui para não dar spoiler, mas ele vai viajar para uma cidade chamada Yarmouth, que era uma cidade litorânea, e ali vivia a família da Peggotty, da babá, e ele vai junto ali passar umas férias. Eu acho muito legal, porque quando ele chega ali na cidade, ele fica encantado com o litoral, com o mar, e ali tá o meu núcleo favorito de toda a história, gente. Eu acho que essa história era dividida por diversos núcleos, por diversas cidades. O David Copperfield ele vai viajar basicamente a Inglaterra toda, mas o meu núcleo favorito, os personagens favoritos, quando chegava em Yarmouth, eu sempre me deliciava com a leitura. E eu vou ler aqui o pedaço de quando David Copperfield entende qual vai ser a casa deles. Olha lá a nossa casa, seu Dave. Olhei em todas as direções, até onde meus olhos podiam alcançar no deserto e longe no mar, longe no rio, mas não identifiquei casa alguma. Havia sim, não muito distante, uma barca negra, ou algum outro tipo de embarcação aposentada, suspensa e seca em terra firme, com um funil instalado à guisa de chaminé do qual saía uma fumaça aconchegante, mas nada que, para mim, se assemelhasse a uma casa. Se fosse o palácio de Aladim, com ovo de rock e tudo, eu não teria ficado mais fascinado com a romântica ideia de viver ali. Tinha uma linda portinha aberta lateral, telhado e janelas pequenas, mas o encanto maior era o fato de ter sido um barco de verdade, que estivera em alto mar centenas de vezes, e que nunca fora projetado para ser habitado em terra firme. Essa casinha, que na verdade era um barco ali na areia, logo à margem ali do mar, é o meu cômodo e o meu lugar favorito da história toda. Inclusive tá aqui na capa dessa edição lindíssima da Zahar, a Casa Barco, que é um lugar bem emblemático assim para quem lê David Copperfield, porque várias cenas vão acontecer aqui. Ali vivia o Sr. Peggotty, que é o irmão da babá do David. Vivia a menina Emily, que é a primeira paixão de David. E, tipo assim, logo nesse capítulo você já começa a shippar loucamente, porque os dois são muito fofos. Não sabia como ia terminar as coisas, é óbvio. Mas enfim. E aqui várias coisas acontecem. Além deles, a gente vai ter o Han, que é um agregado ali da família. Foi adotado pelo tio, pelo irmão da Peggotty. E ali várias coisas legais vão acontecer. Um outro núcleo interessante vai ser na escola, que David é forçado a ir em um determinado momento, sob circunstâncias, digo novamente, que eu não vou revelar aqui, porque eu tô tentando, gente, fazer um pincelado. Acontece isso, acontece aquilo, mas sem conectar as coisas para não perder a surpresa na hora de você fazer a leitura, tá? Mas ele vai para uma escola ali, para um conservatório, como um filho rebelde, digamos assim. E ali naquela escola ele faz amizade com o Stafford. Esse cara vai ser um cara assim muito importante, ele vai ter papel central durante todo o livro. Ali Stafford ele basicamente é um veterano daquela escola, um cara mais velho e que tem influência total em todos os alunos e também nos professores e diretores daquela escola. Porque Stafford aqui que representa um aristocrata, um cara absurdamente rico e que tem um carisma natural, uma beleza muito grande, que David Copperfield ressalta aqui por várias vezes, e todo mundo se rende a ele, inclusive o David. E o legal é que esse é um livro de memórias, ele é narrado em primeira pessoa e é o David Copperfield do futuro nos contando a sua história desde pequeno. Então, desde quando o Stafford aparece, o David ele dá alguns indícios de que talvez aquele cara não era exatamente quem o David daquela situação acreditava que ele seria. E nós, leitores, a gente já fica assim, com o pé atrás com o Stafford, porque ele parece um babaca, assim, embora ele trate o David muito bem. E o desenrolar todo aqui da história do Stafford é um tanto quanto controverso,
Porque vai ter gente aqui que vai considerá-lo vilão, vai ter gente aqui que não vai considerá-lo vilão, vai considerá-lo um verdadeiro amigo de David. Eu ainda não sei o que eu considero. E é muito interessante toda essa história, você precisa ler sobre isso. Mais pra frente, David Copperfield ele é obrigado a trabalhar ainda na sua infância. Isso a gente vai ver no capítulo 11, que vai se chamar, deixa eu ver aqui, Começa a viver por conta própria e não gosta. Pura verdade, não? Não é, cara? Muito bom. Vida adulta. Eu achei que ia ser um bagulho mó sério e termina com e não gosto. No prefácio desse livro que eu tenho aqui na edição, a gente vai ver toda a história do Charles Dickens, né, as coisas que realmente aconteceram na sua vida. Ele estava trabalhando na sua autobiografia. Então ele já tinha escrito sim a sua autobiografia até os seus 40 anos de idade e já tinha confidenciado essa autobiografia a um amigo que ele tinha, muito especial. Quando ele decide escrever David Copperfield, ele decide abrir mão do lançamento da sua autobiografia, que o seu amigo queimou sob ordens do Charles Dickens e nunca foi publicado, ninguém além dos dois leu, nunca na vida. Então sim, ele chegou a escrever uma autobiografia que a gente não tem acesso. Mas nesse capítulo 11, a gente vai ter na íntegra todo um parágrafo gigantesco que estava na sua autobiografia, que ele escreveu na primeira pessoa, se referindo a ele, e que aqui vai ser o David Copperfield falando sobre ele. Então ele mescla muito as histórias, assim, da sua vida com a vida do menino David que ele criou. Eu vou ler um pedaço desse capítulo, que é o trecho na íntegra da sua autobiografia que nunca existiu. Não encontro palavras para descrever o desespero secreto de minha alma enquanto me afundava em meio a tais companhias e sentia destroçadas em meu peito as esperanças de crescer e me tornar um homem importante e erudito. São igualmente indescritíveis as sensações que ainda guardo na memória, a mais completa desesperança em que vivia, a vergonha que o trabalho me causava e a tristeza que esmagava meu jovem coração sempre que constatava que, pouco a pouco, perderia tudo que aprendera e pensara e desfrutara e cultivara em minha imaginação e elevara como modelo para a vida. Isso porque aqui ele é forçado a trabalhar na sua infância e um trabalho que hoje em dia seria considerado análogo à escravidão. Era um trabalho braçal e que tinha um pagamento muito baixo. A real, gente, é que durante todo esse livro aqui a gente vai ver várias tempestades acontecendo aqui na vida do menino David Copperfield e a gente vai torcer muito por ele. Tem dois momentos em específico, tem dois capítulos especificamente que a gente vai à loucura. Esse capítulo, gente, eu fiquei sem conseguir... Foi o último capítulo que eu li no dia e depois eu não conseguia dormir. Porque, tipo assim, a gente entra tanto na história e a gente torce tanto por esse menino. E o David Copperfield, ele é totalmente melancólico. Ele é um cara... Inclusive, essa é uma característica da escrita do Charles Dickens durante todo o livro. Usar esse melodrama. Então, assim, ele encontra alguém, os dois começam a chorar e se prostram no chão e ficam chorando. Tem isso aqui em diversos momentos. Mas ele era um menino completamente inocente. O que a gente vai ver aqui é toda a sua jornada em busca de uma maturidade, em busca de construir uma família. A gente vai ver aqui todos os crushes dele, até quando finalmente ele se casa. Vai ter casamento aqui na história. A gente vê aqui diversas mortes, traições. A gente vê aqui ele tentando construir algo profissionalmente. A gente vê aqui que ele vai passar por maus bocados na mão de muita gente. Mas tem alguns capítulos em específico que vem uma bonança assim, gigantesca, sabe? Que chega um personagem e fala tudo que tinha que ser falado e você fica vibrando junto com isso. E eu só queria deixar isso registrado aqui. O último capítulo que eu queria comentar com vocês se chama A Tempestade. E aqui nessa edição que eu tenho, ele tá lá na página 779, é bem pro final. Ele é o capítulo 55. Esse capítulo, gente, a construção dele é uma coisa de outro mundo. Sério. Você precisa ler A Tempestade. É que eu acho que se você simplesmente ler esse capítulo fora de contexto, você não vai entender nada. Mas era o capítulo favorito de Tolstói. O cara falava sobre esse capítulo. O cara fez, tipo, várias análises acerca desse capítulo, sobre a forma com que Dickens conclui aqui a história e a jornada de alguns dos personagens que são inseridos aqui, né? E nesse momento a gente acha que o David Copperfield, eu ousaria dizer, que ele se torna até secundário na história. Porque aqui são vários personagens inseridos ao mesmo tempo. Gente, eu tô tentando aqui falar de maneira um pouco desconexa demais, talvez, pra não dar spoiler pra vocês. Mas pra fechar, o que eu posso dizer é que isso aqui é um novelão, gente. É um livro que, tipo assim, vai falar da vida do cara e vai
Tem muitos personagens, tem mais de 50 personagens aqui. Há controvérsias sobre quem é o grande vilão dessa história. Há vários plot twists. Esses plot twists não são causados necessariamente por conta de situações específicas, mas sim por conta de mudanças nas personalidades das pessoas aqui. A maioria dos personagens que são inseridos, eles não são quem a gente acha que eles são. E nisso, Dickens ele não brincava somente com essa dualidade de bom ou mal. Ele sabia achar todas as nuances, assim, Então todos os personagens têm uma complexidade psicológica gigantesca. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que terminar essa leitura foi como se despedir de um velho amigo. Porque a gente fica aqui vendo a vida desse cara passar e com ele a gente aprende grandes coisas, né? Eu, com 26 anos de idade, vi aqui um menino desde seu nascimento no primeiro capítulo até o auge de seus talvez 50 anos de idade no último capítulo. Todos os erros e acertos que ele considerou relevante o suficiente para dividir com a gente. Leia David Copperfield, por favor, antes de morrer, algum dia na sua vida. Se programa e leia esse livro. E me fala, ele é ou não é digno da sua cabeceira? Da minha eu acho que eu não preciso nem falar, né? Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente o que você achou e até a próxima.